Olá, meu nome é Ricardo e eu sou instrutor do treinamento de gestão de estoques da Conceito e Tecnologia. Essa aula aqui é a parte 2 da aula de materiais e suas configurações. Só para recapitular, na primeira parte a gente fez um cadastro de informações compartilhadas, ou seja, as informações que são visíveis a todas as unidades da empresa. Só aquele cadastro não habilita a gente movimentar, controlar estoque desse material. Nessa aula aqui a gente vai fazer o complemento daquele cadastro. Lembrando que para cada unidade de negócios ou para cada filial eu tenho que fazer esse cadastro, repetindo as informações ou não. É esse cadastro que habilita o material a ter o estoque controlado nessa filial. Bom, continuando aqui, na aula anterior a gente fez esse cadastro, que é a parte compartilhada aqui em cima. E aí a gente precisa agora incluir os dados complementares, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Vou vir aqui, novo dados complementares. Notem que aqui em cima ele já mostra para mim a qual material se refere esses dados complementares. Então nesse caso aqui é o material 1 e a resistência, que é o que a gente cadastrou. Aqui a gente tem a repetição do campo natureza financeira. Isso daqui, para quem não viu lá a parte de conceito básico, eu determino uma natureza financeira na informação global da empresa, mas eu posso ter uma outra classificação financeira para esse material nessa unidade de negócios. Eu vou deixar ele em branco aqui porque eu não quero mudar esse comportamento. O campo requisições por departamento define o comportamento do sistema em relação ao custo. Se o custo vai ser apropriado a quem está consumindo esse material no momento da saída do material do almoxarifado. Então eu tenho essas três opções aqui: opcional, obrigatório ou não informado. Se ele tiver opcional, o operador pode ou não definir um centro de custo na hora da saída do material do estoque. Estando definido, o valor daquele material vai ser atribuído para o departamento que está solicitando. Lá na saída na movimentação, nas requisições, o operador que está pegando, o solicitante, na verdade, ele tem que passar o crachá para autenticar a saída do almoxarifado. Logo, o sistema consegue identificar a qual departamento aquele operador pertence. E aí atribui o custo para esse operador, para esse departamento, na verdade. O centro de custo obrigatório, ele não dá opção para o operador, para o almoxarife, informar ou não o código do departamento. Ele vai ter que informar e ponto final. Ou seja, esse material é um material exclusivamente de consumo, que está sendo retirado do almoxarifado. Então, toda vez que esse material for movimentado, ele vai ser atribuído, ele vai ter que ter o custo atribuído ao departamento. Isso aí, ele reflete no relatório de gestão, lá na parte financeira. E eu tenho a opção aqui de colocar centro de custo não informado, que o almoxarife também não tem a opção de digitar nada aí. O centro de custo ele nunca vai ser preenchido. Isso aí é utilizado, por exemplo, quando esse material for movimentado por produções. Não tem nenhum sentido o operador ir lá no almoxarifado, retirar um material e que vai ser utilizado numa produção e ter um centro de custo apropriado. O custo da produção ele é calculado de uma outra forma. Aqui, esse campo de reclassificação financeira, ele define se no momento da retirada do estoque eu posso mudar a classificação financeira desse material. Vamos dizer que inicialmente a classificação financeira do material é para material de consumo. Só que esporadicamente ou excepcionalmente nessa movimentação eu estou usando esse material para um projeto da empresa. Aí eu posso ir lá e mudar a classificação financeira, tirar aquele valor correspondente a essa movimentação da natureza financeira inicial e atribuir a esse projeto. Aqui, esse campo uso em ativo, ele define para a gente se esse material pode ser utilizado em reparo de máquina ou melhoria de máquina. Então, caso estiver assim, quando a movimentação de estoque for feita, quando a requisição for colocada no sistema, ele vai pegar o valor, o custo desse material e vai aumentar o custo do ativo para o qual ele está sendo aplicado. Então lá na hora da movimentação, o almoxarife vai ter que informar, o operador vai ter que informar para qual máquina ou para qual projeto de ampliação está sendo usado. E esse custo vai automaticamente para esse projeto, esse ativo. Aqui na guia de estoque, a gente pode mudar o comportamento em relação ao controle de estoque desse material. Por exemplo, se eu não quiser que a resistência tenha um estoque controlado
aqui nessa unidade de negócio, nessa filial, eu coloco estocável não. A gente falou isso com mais detalhes lá nos conceitos básicos, você dá uma olhada lá, se ainda ficar alguma dúvida. Supondo que está assim, que eu vou movimentar estoque, eu preciso definir duas fichas de estoque para esse material. Eu não vou me aprofundar agora sobre as fichas, porque a gente vai falar disso no próximo vídeo, tá? Então eu vou vir aqui e vou escolher uma ficha padrão. 10, por exemplo, 10 não, 20 que é matéria-prima e 20 que é matéria-prima. Aqui eu posso definir o estoque de segurança, ponto de pedido, lote mínimo e lote econômico. O que é isso? Isso daqui dá um feedback para o pessoal de compras, por exemplo, do nível de estoque do material. Conforme o nível de estoque vai mudando, o pessoal de compras vai sendo informado que está chegando em ponto crítico, que acabou o estoque ou que está na hora de comprar. Então, isso aqui é bem útil em relação à integração. Conforme o estoque vai sendo movimentado, compras já vai sendo notificada do que está acontecendo. Controles adicionais. Nesses controles aqui, o que importa na verdade é se a gente vai habilitar o endereçamento ou não, que a gente vai falar isso daqui a pouco também. Então, aqui é a parte de controle de endereço físico, mapeamento de armazém. Então, e aí a gente tem que definir algumas outras informações se o endereçamento estiver habilitado. E aqui a gente tem a rastreabilidade. Indica se a gente vai fazer o controle de lote. Se colocou habilitado aqui, a gente vai ter o controle de lote habilitado. A gente pode opcionalmente habilitar a validade desse lote, sim ou não. E a gente colocar aqui em dias quantos dias esse lote é válido. E por fim, a gente pode habilitar o controle de número de séries. Lembrando que se esse controle estiver habilitado, toda movimentação que for feita desse material no sistema vai ser feita sempre de uma unidade. Por quê? Porque quando você habilita o controle de série, tem um número que é atrelado a cada material. Então, cada movimentação, cada material, na verdade, tem que ser identificado de forma única. Então, você vai ter a resistência A, resistência B e resistência C. Supondo-se que A, B e C sejam um número de série. Então, cada uma tem um número de série. Então, a movimentação vai ser feita sempre um a um. Se eu habilitar, eu indico aqui se eu vou querer controlar o número de série para a primeira ou segunda unidade de medida. E aí eu posso, opcionalmente, escolher um gerador de número de série. Se não tiver uma regra definida, eu não cadastrei nenhum gerador, mas eu posso ter um gerador com uma regra definida, que a cada inclusão ele vai gerar um número de série para mim. O sistema cuida disso, o operador não precisa informar.